Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido? Porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre mais uma tretinha sobre os polos ideológicos. Mais precisamente, a essência da provocação vai ser essa espécie de abstração de militância, essa meta-militância. Eu que de vez em quando dou uma navegada nesses canais mais underground, tanto da direita quanto da esquerda, consegui presenciar aqui uma grande loucura que se trata de mais uma das estranhas estratégias da militância do polo ideológico mais à esquerda, que nesses últimos dias aí tentou abstrair a ideia do que é ser militante. E acabou que deu merda e que está tentando uma outra estratégia, que é a estratégia de abstrair a ideia de woke. Então agora temos o pessoal da direita woke, então estão tentando traçar aí um paralelo para tomar menos pancada de tio bolsonarista, o que é vergonhoso. Então, como não tem merda nova no governo, vou quebrar essa tentativa de argumentação do polo ideológico à esquerda. Partindo, óbvio, do princípio da ideia do woke, nasce de uma análise de que a hierarquia social é historicamente injusta. É aí onde eles baseiam as suas teses e reivindicações, servindo de base para os ideais, para os pedidos de ressarcimento histórico, de justiça social. Então, o pessoal dos Estados Unidos falaram que os negros estavam saindo em desvantagem em todos os espaços e competições sociais, porque teve aí todo o processo de escravidão e depois todo o processo de segregação, e que os negros, dentro da ideia da dinâmica de sociedade, estariam prejudicados por perder tempo e tal, toda uma questão imagética. Só que para a direita não faz sentido, pois a direita é formada por várias bolhas misturadas e meio que não tem esse ponto de partida. Não dá para tu falar assim, não, esse grupo saiu atrás nessa corrida pela hierarquia social, pelo fato que toda a hierarquia social está representada em alguma bolha muito louca, muito psicodélica da esquerda, da direita. Desde maluco templário até liberal da Bolsa de Valores, tem sempre ali representantes dentro desse aspecto, desse espectro da direita. Então, assim, eles estão tentando atacar, justificando com um truque narrativo. Vou trazer esse truque, e é o truque que pariu toda essa loucura de tentativa de salvar, de reconceitualizar a ideia de dinâmica, de militância, o que é, o que deixa de ser militância. Vou trazer essa justificativa, essa base argumentativa. Antes disso, aquele trato de sempre, deixa o seu like, se inscreva no canal e considere fazer aí uma doação para o canal crescer. O YouTube está amarrando a minha monetização, preciso aí de um apoio para trazer equipamentos e conseguir aí trazer um pouco mais de conteúdo para vocês. É uma troca simples, vocês ajudam o canal e em troca eu entrego aí uma provocação. A de hoje eu vou estar trazendo aí sobre a perspectiva de osmose, toda essa briga sobre militância. Então, entenda a osmose como absorção indireta de alguma existência disseminada no ambiente. A osmose ideológica vem se tornando o fenômeno de absorção mais comum dentro da sociedade. Problemas comuns onde os indivíduos teriam apenas que ter um mínimo de maturidade de tentar calcular o melhor para os dois, acabam aí se tornando temas de debates públicos acalorados nessa corrida desenfreada por indivíduos neutros eleitorais. Então foca bastante nessa ideia de problemas comuns que, se os indivíduos tivessem o mínimo de maturidade para calcular, já seria resolvido, que vai dar para tu entender muita coisa nessa provocação, inclusive a ideia
ideia de blindagem social, que é a base da tese que o pessoal usou. Estão tentando pegar a blindagem ideológica usada para justificar as demandas da agenda woke, que é usar o sofrimento de determinada minoria para lhe gerar uma certa blindagem social de críticas por serem atrasados sociais. Então tu não pode falar dos LGTVs, tu não pode falar dos negros, tem que ter uma certa reticência ao falar de mulheres, pois eles são grupos que entraram depois em toda a dinâmica social. Então estão equiparando esse argumento de blindagem social ao questionamento de por que alguns grupos defendem A aqui no Brasil e defendem B fora do Brasil. Então algumas militâncias aqui no Brasil são extremamente intolerantes, sei lá, você sentar de perna aberta no metrô, mas fora do Brasil defende até quem taca tijolo e lajota em mulher. Então estão equiparando essas duas ferramentas narrativas, vamos colocar assim. Então, assim, aquela velha crítica à hipocrisia de algum dos polos ideológicos vem se tornando uma briga de rima de quinta série. Não tem mais necessidade de equiparação racional ou lógica, é só falar o que tá pensando, o que acha e meio que dane-se, não tem muita correlação da realidade. E isso acaba aí esbarrando meio que reforçando a ideia que esse pessoal está esquentando pré-eleitoralmente do que é uma vida de militante. Eu acredito que um militante vive pelas suas crenças e faz o papel ridículo de condicionar tudo e a todos ao seu redor, pois acredita ser uma engrenagem em um sistema maior, que eu acho que é uma perca de tempo. Porque é aquilo, você vive e performa, ou você acredita em algumas ideias mais soltas e não se importa muito? Pois se você é alguém um pouco mais normal, parabéns, provavelmente tem baixa probabilidade aí de se tornar gado de político, que se você questionar, tirar um tempinho, se questionar e se você o questionar sobre o que ele quer fazer no futuro na administração pública, no máximo ele vai te responder que vai prevenir que o outro polo vença. Então, assim, é uma provocação um pouco crítica com essa idiotice de tentar converter agentes neutros espalhados pelo ambiente. E é aquilo, falta muito na população ainda noção de análise. As pessoas passaram a enxergar, por conta dessas brigas idiotas, qualquer envolvimento com política como automaticamente fazer parte de alguma militância. E isso acaba servindo como estratégia de conversão para os polos ideológicos, que vão tentar seduzir ao afirmar que se afastar é algo ruim, mas também como uma espécie de proteção de possíveis ataques à santa gnose, porque se você questionar alguém sem muita profundidade, ele possivelmente vai lhe acusar de alguma coisa, o que acaba gerando todo esse aborrecimento em relação à política. E isso vai gerando alienação, ao meu ver, pois quem tem alguma abertura para pensar sobre administração pública, logo se vê raivoso ao imaginar a conversa. Ele já se imagina num cenário onde ele está raivoso brigando no X ou no YouTube com outra pessoa e meio que perde o interesse, não se sente muito interessado no debate. O problema é que política não é noção de análise de administração pública. É como e quais ferramentas serão usadas nessa administração. Então, assim, as pessoas se confundem muito, até mesmo alguns não sabem que política é sobre como fazer a administração, o outro lado é como você analisa se o pessoal está fazendo da maneira que eles programaram fazer. E é aquilo, aquela velha briga de princípio, da onde vai partir determinada análise. Esse ciclo eleitoral de 26 será cheio de tentativas de conversão de indivíduos. Diria até que o leque narrativo está um pouco mais restrito,
porém vão se escorar bastante aí no uso de narrativa emocional e possivelmente aí do momento de vulnerabilidade para tentar emplacar algum barulho que te comova a se mover para algum dos lados. A briga de por qual ângulo o debate será feito sempre vai gerar esse tipo de situação, porque o intuito deles é tentar te convencer e te comover aí pro lado deles, de algum dos polos, tanto a direita quanto a esquerda. Nenhum político está realmente interessado nos problemas da massa nem do ambiente, que é aquilo que eu sempre falo: poder e riqueza emanam da desgraça do povo. Então só se prepare para um grande show fecal ideológico, até porque esse próximo ciclo ele será bem tenebroso, será um ciclo de caça aos neutros. A violência política desse ciclo, desse ciclo atual de 22, por mais que não tenha chamado tanta atenção de alguns, saiu completamente desse senso republicano da coisa. Então muito envolvimento jurídico, muita investigação, muito boicote. Então assim, esse ciclo de 26 será o ciclo dos expurgos. Quem perder será esbagaçado aí durante o próximo ciclo eleitoral. Então de 26 até a 30, o polo vai mamar deitado. Tanto o polo à direita, que se perder é o fim dessa potência de influência do clã Bolsonaro. Essa influência do Bolsonaro será dividida igual o bolo de metro no Nordeste, quanto a esquerda, que tem uma base radical de Twitter, mas não está muito afim de apostar em jovens, até porque nenhum deles acha que vale muito a pena, e vão apostar aí no tutano de painho. Vão tentar sugar até o osso do velho para tentar aí uma certa representatividade. E é aquilo, quem perder vai de base. O que estamos vendo é uma certa contenção de danos. Tu pega alguns cancelamentos no Twitter aí, já fica ligeiro, que é só contenção de danos. Teremos coisas estranhas nessas próximas eleições, pois ninguém vai querer servir de bode expiatório. Uma nova geração política está surgindo, só que quase sem poder. Então, troca de porradaria, vai ter uma troca de porradaria bem sutil. Acho que no X, no YouTube não vai ser tão agressivo. No máximo aí vão apelar para cancelamentos antes do tempo eleitoral, para dar tempo aí de consertar a imagem igual a da Anja Bicolor. Então fica ligeiro, porque esses próximos, eu diria que até mais ou menos outubro vai ter muita gente cancelada, que aí dá tempo de dar uma corrida atrás do prejuízo. Veremos aí uma tentativa de não só gerar um comparativo entre narrativas para evitar algumas punições um pouco mais severas, como defesas mais passionais. Você tá me atacando porque eu sou de grupo X, Y, enfim. A última defesa muito louca foi aí de um esquerdista conhecido, defendendo aí o Thiago Santinelli, que passou vergonha de novo, defendendo que quem acredita em algum ideal administrativo, que entende que o político tem que ter algum senso administrativo, se compara aí com o militante que performa e que produz ideologia e tudo mais. E assim, é uma loucura, uma bizarrice, mas então assim, se prepare, pois existe curral ideológico e você será abduzido para algum, caso não tenha muita força de vontade. Esse é o segundo bloco. Vou trazer como que o pessoal usa essa base ideológica para tentar te aprisionar de alguma maneira. A chuva de gatilhos partem de uma certa base, partindo sempre dessa ideia burra de conversão de neutros. Então assim, estamos perto de um ciclo eleitoral, estamos aí a praticamente 2 meses da porradaria eleitoral, e as ações dos agentes públicos vão ser pré-calculadas para aumentar suas popularidades. Então, tanto cancelamento quanto redenção de cancelamento será as estratégias usadas, porque foram estratégias usadas aí nas últimas eleições. Então assim, mesmo todo mundo estando saturado de toda essa merda, possivelmente vão tentar emplacar aí alguma ideia tosca que vai culpar alguém
por algo inútil e tentar forçar uma conversa. Aquele velho truque de sempre, todos os polos ideológicos vão tentar fazer pequenos acordos com você. Todo militante vai partir de um pequeno erro que faz parte aí do seu cotidiano e vai forçar uma negociação de crença. É o truque mais barato de todos, te fazer questionar pequenas escolhas para meio que tornar ele ali uma certa voz da consciência para você. Você ser neutro e ter suas próprias crenças é o único jeito de não cair no conto da Terra Prometida, onde você precisa mudar a sua vida para conseguir chegar nessa Terra Prometida. Vai ter que mudar as suas crenças e convicções, porque só se você mudar é que tu vai conseguir mudar todo o seu ambiente em volta. E do jeito que você tá, você não consegue mudar. Você não pode fazer pequenas adaptações. Você tem que mudar tudo e você tem que obedecer o grupo. Tem isso também. O pessoal só esquece que a gente tá no limbosil. O Brasil, ele continua a mesma coisa, independente do partido político que está no controle, independente do tipo de regime de poder. Então, assim, todos os indicadores do Brasil permanecem dentro de uma média histórica há 30 anos. Morre de 35 a 40 mil pessoas há 30 anos. Morrem 3 mil mulheres há 30 anos. Morre no máximo 300 gays. De 15 milhões, só morrem 300 gays por ano. Não que tenha que morrer mais, é que todos as tragédias estão numa espécie de limbo. O Brasil não melhora e nem piora, seja os tipos de morte, até as crises populares com alimentação, racionamento de energia, é sempre nas mesmas datas, sempre a mesma coisa. Nenhuma ideia floresceu no Brasil. Aqui no país não cresce nada. Todas as literaturas falharam e estamos aí presos nesse limbo existencial onde não há luz no fim do limbo. Não tenha muita fé nessas lorotas políticas, porque toda lorota já foi testada e já falhou. O Brasil, ele vive um cenário maluco. Então, assim, essa política total, esse mundo, esse cenário onde tudo é política, viver é político. E, cara, é só uma ideia de merda. Se prepare para ouvir essa merda nos próximos meses. Acredita aí que de agosto para frente será uma chuva de gatilho emocional para tentar atrair as redes sociais para mais uma batalha campal emocional, onde todos os lados estão certos e todos os lados estão errados ao mesmo tempo. É aquela velha cortina de fumaça, aquele climinha gostoso, aquele climinha perfeito para gerar aquela alienação e desviar a visão da massa sobre a óbvia e absurda extração das estruturas do Estado. Então ninguém vai reparar que os produtos já estão quase dando um salto para 65% de imposto. Daqui a pouco chega em 100%. Então, assim, vão chamar alguém da cultura de demônio e falar sobre a inoxidável guerra cultural. Cláudia Raia é putanheira, Anitta é putanheira, Virgínia é putanheira. Vão taxar alguém de demônio e vão tirar o foco da galera. Até porque fica mais fácil de usar esses quebra-gelos de militância, tipo, não ter um lado é ter um lado. Se você não escolhe o bem, é porque você é do mal. Que é uma falácia que militante fala para forçar um sentimento de culpa no indivíduo. Como eu disse sobre a base argumentativa desse povo. Eles pegam a briga, aplicam a moralidade suprema nessa briga, e se você não toma parte dessa briga, você está do lado da injustiça. Conversa fiada, assim. É só uma tentativa de forçar convencimento dentro de uma negociação de conversão. O pessoal só tá tentando te converter para algum dos lados. Então não adianta você ter conhecimento fora de um movimento político. É outra frase diabólica que possivelmente tu vai ouvir. Você não vai gerar grandes mudanças no seu ambiente. Para conseguir fazer isso, o seu ideal, no mínimo, tem que estar vencendo algum debate público e propondo alguma coisa. E no cenário atual, possivelmente não teremos isso. Se o seu ideal não estiver disseminado na boca de várias pessoas enquanto uma ferramenta estética, esquece, é impossível. Então, assim,
é mais um daqueles ciclos de exploração da dor. Toda militância parte de uma dor individual ou situacional que determinado grupo ou arquétipo de pessoa vive e encontra dificuldade de resolver. Então, assim, normalmente ligada a alguma competição por espaço funcional na sociedade ou aqueles velhos atritos de hierarquia social. Quem está em cima tenta se sobrepor sobre quem está embaixo na hierarquia. Essa dor, quando encontra vítimas em comum, acaba aí se tornando uma pauta de mobilização. A comoção da dor de um grupo normalmente será usado como uma espécie de brecha de requisitos ideológicos, como o do pessoal woke. E por conta do contrato social, que sempre parte do princípio de seguridade de vida de pai de pet e da dinâmica de votos democráticos, acaba aí gerando um senso de urgência coletiva que, se essa dor não for debatida, possivelmente aí você e qualquer um dos polos serão taxados aí de negligentes com quem sofre. Moral da história: se prepare aí para ouvir vários gatilhos de pega gado, vão usar o seu emocional para te comover a se mover para algum dos lados. Fique ligeiro aí na sua decisão do que tu vai fazer nesse ciclo eleitoral. Não seja um gado emocionado, salva o seu cotidiano antes de tentar salvar o mundo. É uma dica, é uma maneira mais prática de mudar o mundo e reduzir a quantidade de vulneráveis marginalizados. Se salvando, você reduz, é menos um vulnerável. E evite essa alienação servil. Para militante, os indivíduos em volta têm que se condicionar a algum ideal, se esquecendo aí que existem outras dinâmicas na vida das pessoas, muito mais relevantes que a política, e que normalmente são atrapalhadas pela política para que as pessoas entreguem crédito social para agentes políticos. Então, assim, é aquele velho ciclo de manter as pessoas acreditando em mim para que eu consiga ganhar 300 mil por mês de maneira tranquila. Trágico. Então, assim, toda provocação à revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito intelectual, não entregue suas convicções em troca de migalhas eleitorais. O que mais vejo em período eleitoral são pessoas que pensam sobre o problema da administração pública por 2 anos seguidos e votam em alguma merda porque vão ganhar algum desconto para maromba, por exemplo. Ou seja, não seja maluco, pelo amor de Deus. A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe o seu like, siga o canal, compartilhe aí com seus amigos e considere fazer uma doação. Se você chegou até aqui, você já deve acompanhar o canal. Considere aí fazer alguma doação. Como eu disse antes, o YouTube está amarrando a minha monetização. É um jeito de me ajudar a trazer mais conteúdo, beleza? Então, fica com Deus. Até a próxima provocação. Um forte abraço.